chamar agora o pastor cá à frente. Vou dar uma breve descrição para vocês entenderem quem está cá à frente. Então, o pastor chama-se Leonardo Cosme Moraes, é assim que se diz também no Brasil? Então, é pastor da Igreja Batista de Sete Rios, líder da revitalização da Igreja Evangélica de Portugal, São Domingos de Rana, de Cascais. É casado com a Ana, com quem tem 2 filhos, o Pedro e o Davi. Está ali. Dê uma salva de palmas já agora. Atualmente é professor do Equipping Pastors Worldwide, em Moçambique, África. Também é professor convidado do Instituto Bíblico Português e do Seminário Teológico Batista. Possui um bacharelado em Teologia pela Faculdade Teológica do Espírito Santo, uma pós-graduação em Teologia pelo Instituto Bíblico Português, no Portugal, um Honors Bachelor of Arts in Theology e um Master of Arts in New Testament pela Northwest University. Como é que se diz esta cidade? Potchefstroom, na África do Sul. Vou passar a palavra para o pastor e tem aqui os slides. Nós passamos os nossos slides. Posso ir falar? Eu posso ir. Muito boa noite a todos. É para mim um privilégio estar aqui convosco, participando desse tempo de convívio e essa plenária também convosco. E eu quero fazer aqui uma breve exposição, tendo visto o tema Segue a Estrela. Nós iremos fazer a leitura de Mateus, capítulo 2, portanto, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Nós iremos proceder a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Eu não farei uma análise gramatical, nem de tradução do texto. Vou partilhar o conteúdo e, no fim, vou aqui deixar algumas aplicações para as nossas vidas. Então, eu farei a leitura de Mateus 2, a partir do versículo 1, que diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então, vou ter aqui a leitura do texto bíblico. Vamos então meditar com base neste tema, Segue a Estrela. Observe no versículo 1, que os homens que viram a estrela do rei dos judeus vieram em busca dele. Eles são identificados nesse texto como magos do Oriente. Este título, magos, aplicava-se a pessoas cujas práticas incluíam a astrologia, a interpretação de sonhos, estudo de escritos sagrados e busca de sabedoria. Práticas comuns na região dos medos, dos persas e da antiga Babilônia,
como lemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, no versículo 11. Nós não sabemos se os magos eram reis. Eu sei que essa tradição cultural, os reis magos, mas nós não sabemos se de fato eram reis. Ninguém sabe de fato quantos eram. Também não sabemos os seus nomes. Como alguém pode dizer, a partir do 4º século, Baltazar, Melquior e Gaspar, por exemplo. Nós não sabemos realmente se estes eram os nomes deles. Também não sabemos o país de origem, se era a Arábia, se era a Pérsia, se era a Babilônia. Não temos como saber, nem o Egito. Mateus simplesmente vai dizer para nós, no texto, no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém, Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, eles explicaram o motivo da sua jornada, dizendo, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Fizeram essa pergunta, porque depois disseram no versículo 2, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles então, notavelmente, eram estudiosos, eram sábios que estudavam o céu, numa época em que não havia uma fronteira clara entre a astronomia e a astrologia. Não havia um limite bem definido da diferença entre a astrologia em si, como ciência, e a astronomia também. No Antigo Oriente Próximo, as pessoas consideravam o movimento de determinados planetas, estrelas, cometas, meteoros e qualquer outro tipo de fenômeno astronômico, esses movimentos dos astros, e consideravam isso como sinais ou até mesmo presságios. E é verdade que quando lemos o Velho Testamento, nós vemos que os profetas zombavam da astrologia, como Isaías, no capítulo 47. E até mesmo era proibido, conforme diz a palavra de Deus no Velho Testamento, em Jeremias 10, era proibido a prática da astrologia. Mas neste texto, Mateus aqui não vai tecer nenhum comentário crítico. Nós veremos que, independentemente de ser proibido ou não, Deus tomou aqui a iniciativa, encontrando os magos em seu próprio contexto e se comunicando com eles de uma maneira em que eles pudessem compreender. Eles eram magos e, obviamente, eram gentios e pagãos. Os astros atraíam a atenção destes homens, mas Deus atraiu-os para Cristo. Atraiu-os através desta estrela. Não existe obscurantismo capaz de prevalecer contra a graça irresistível de Deus na salvação. Entretanto, esse texto deixa uma questão sem uma resposta para nós. Não é tão fácil interpretar assim esta passagem. Como é que os magos perceberam que aquela estrela que indicava o nascimento do rei dos judeus, como é que eles sabiam que aquela estrela específica indicava, na verdade, o nascimento deste rei? Como eles fizeram essa relação? O texto não responde essa pergunta. Talvez eles conhecessem a profecia de Balaão, que era das montanhas do Oriente, como está lá em Números 24, no versículo 17, porque ele vai falar de uma estrela que procederia de Jacó, apontando para a vinda do Messias. Talvez também eles conhecessem a profecia das 70 semanas do profeta Daniel, que nós encontramos em Daniel 24 a 25. Lembrando que Daniel foi cativo na Babilônia e liderou os magos, os astrólogos, os sábios de Babilônia. Não sabemos se foi através dos escritos sagrados que eles tiveram essa noção de que haveria alguém que nasceria futuramente na terra de Israel. Enfim, esses magos, quem quer que tenham sido e onde quer que tenham vindo, eles vieram para adorar o Cristo. É isso que o texto nos mostra. E todos os que leem essa história, todos aqueles que ouvem essa história, toda vez que isso acontece, quando estamos a ler esse texto, naturalmente o que Mateus aqui quer dizer é que eles também, os que estão a ouvir esta história, os que estão a ler esta história, nós agora estamos a ouvir esta história, nós também devemos adorar
este que é nascido o Rei dos Judeus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 8, no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca estará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, segue a estrela, que é o Senhor Jesus. Agora, sobre a estrela, e a pergunta também não é muito fácil para responder, porque a natureza deste objeto astronômico não é indicada aqui na passagem. É difícil saber. Várias explicações científicas já foram oferecidas tentando explicar isso. Por exemplo, alguns estudiosos indicam que foi provavelmente um cometa. Nesse caso, um cometa que orientou então a jornada daquelas pessoas. O cometa Halley, por exemplo, ele passou por volta do ano 12 a.C. Mas é difícil precisar, porque isso foi muito tempo antes desse acontecimento, 12 a.C. Dificilmente foi o cometa Halley. Johannes Kepler, por exemplo, ele alegou que houve uma rara conjunção de planetas, de dois planetas, Júpiter e Saturno, na constelação de Peixes. Isso por volta do ano 7 antes da era cristã. E que através dessa conjunção de planetas houve um grande brilho, portanto, liberado, e isso despertou, portanto, estes magos para aquela região. Contudo, ele próprio, Kepler mesmo, ele sugeriu que se tratava de uma supernova, da explosão de uma grande estrela luminosa e que perdurou por algumas semanas, que impactou também estes magos que vieram do Oriente. Uma outra possibilidade é que a estrela que conduziu os homens a Jerusalém e em seguida conduziu-os para Belém foi, na verdade, uma criação de Deus, uma obra especial da providência de Deus, até porque a movimentação irregular desta estrela, sobretudo no versículo 9, vemos que ela desaparece, ela torna a aparecer, ela para sobre a casa. Dificilmente iria ser, por exemplo, uma estrela, uma supernova ou algo do gênero. Resumindo, a estrela tem sido explicada de diferentes maneiras, com referência a fenômenos tanto naturais como também a fenômenos sobrenaturais. Pode ser que ambas sejam verdadeiras, tanto um fenômeno natural que orientou através dos seus cálculos pela ciência, como também por uma intervenção providencial de Deus, orientando-os até a chegada em Belém, para que enfim encontrassem então o Messias. Um outro aspecto que eu queria destacar são com relação às aplicações que nós podemos ter. Neste texto temos algumas respostas a este evento. A primeira delas foi a resposta dos magos do Oriente. Como que cada um respondeu? Como que Herodes respondeu? Como que aqueles mestres da lei responderam? E como que os magos responderam? Vamos observar alguns pontos importantes para as nossas vidas hoje. Primeiro, os gentios, eles responderam, os magos que vieram do Oriente, adorando a Deus, adorando a Jesus, neste caso, o rei, o nascido rei dos judeus, e também oferecendo presentes para Jesus. Essas prendas entregues aqui para Jesus, trazidas, na verdade, traziam uma mensagem profética que vem desde o Velho Testamento, quando nós lemos alguns textos, como o Salmo 72, por exemplo, mostra claramente que aqui é um cumprimento de que povos gentios iriam trazer prendas para o rei da nação de Israel. Já havia uma profecia no Velho Testamento nesse sentido, e a atitude destes sábios prefigura que a adoração de Jesus seria uma realidade em todos os povos da terra. É por isso que esse texto é muito lido na Epifania, por volta do dia 6 de janeiro, que a Epifania significa a manifestação da boa nova do Evangelho na encarnação do Deus Filho, do Senhor Jesus. Esses magos, eles eram cientistas, mas eles não viam nenhum conflito entre a ciência e as Escrituras. Eles não viram nenhum tipo de conflito entre a busca da verdade e a adoração. Não houve conflito na mente deles nesse sentido. Os cristãos, eles devem adorar o Senhor com a mente e também com o coração. É o que encontramos em Mateus 22, 37. Adorar a Deus com todo o vosso entendimento também. Você não precisa jogar o seu cérebro fora quando você se torna um cristão. Crer também é pensar. Nós podemos
agir a partir de uma razão da lógica, da lucidez. Não podemos jogar fora a nossa razão, o nosso entendimento deste processo religioso na nossa vida. E eles não fizeram isso. Não eram simplesmente místicos. Eles acreditavam de fato, mas também fizeram uso da ciência. Eles não estavam vindo também de longe por causa daquilo que Jesus tinha feito por eles. Aliás, naquele momento, Jesus não tinha feito nada por eles. Era um bebê. Não podia de fato fazer nada por eles. E eles passaram a adorar aquele bebê não por causa de algo que ele tenha feito, mas por quem ele era. O nascido rei dos judeus. E aí eu faço essa pergunta também. Você talvez já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Você já deve ter vindo a algum encontro do GBU, por exemplo, alguma plenária como esta, dizendo o seguinte: Senhor, eu vou adorar-te porque eu tenho testes difíceis na próxima semana e eu preciso muito da sua ajuda para obter os resultados que eu preciso. Ou então alguém pode dizer: eu estou sentindo-me deprimido e sei que se eu adorar, eu ficarei então elevado emocionalmente e espiritualmente. É claro que existem bênçãos que podem vir a nós através da adoração, porque de fato somos abençoados nesse processo, mas isso não deve ser a motivação da nossa adoração. Adoramos a Deus por quem Ele é, adoramos a Jesus por quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a razão máxima da nossa vida. Jesus, então, vemos aqui que Ele é digno de adoração e de honra. E esses magos do Oriente perceberam isso, porque não apenas adoraram, mas também ofereceram presentes, ofrendas generosas para o Senhor Jesus. Diz o texto, versículos 13 ao 15, que quando Herodes decidiu matar Jesus, Deus alertou José e Maria para que fugissem. E é provável que eles usaram, essa família, né, José e Maria, que eles utilizaram esses recursos para esta fuga para o Egito. Vemos aqui que estes magos ajudaram inclusivamente a preservar a vida física do Senhor Jesus. Então esta foi a resposta desses gentios. Qual foi a resposta de Herodes? Aqui o texto nos mostra, nos versículos 3 ao 7, que a resposta de Herodes foi uma resposta de medo e uma resposta de engano. Porque diz o texto que quando Herodes ficou a saber que nasceu o rei dos judeus, ele ficou com medo e ele então passou a tentar eliminar este concorrente. Ele não queria que nenhum novo rei ameaçasse o seu reinado, e antes mesmo da partida dos magos, que vieram inquirir dos escribas e dos sacerdotes, onde de fato deveria nascer o rei dos judeus, ele então inquiriu deles para saber exatamente quando foi que a estrela apareceu para eles, e ele disse que depois mandasse alguém para junto, que eles regressassem com as informações precisas, onde estava o rei dos judeus, porque ele também gostaria muito de ir lá para adorá-lo. Mas a intenção de Herodes não era adorar o rei dos judeus. A intenção de Herodes era eliminar um concorrente. Era então matar o Senhor Jesus. Ele enganou os magos, pedindo até a ajuda deles. Seu propósito então não era adorar, mas matar Jesus. E temos ainda a reação dos principais sacerdotes aqui, que claramente vemos que eles receberam a visita dos magos também, com essa pergunta: onde vai nascer o rei dos judeus? E eles sabiam de cor a passagem bíblica, e eles citaram Miqueias capítulo 5, versículo 2. Eles conheciam de fato a escritura, mas a resposta deles não foi a resposta certa, foi a resposta errada. Eles tinham a informação certa, mas deram a resposta errada. Eles nada fazem. Eles respondem ao rei Herodes e depois vão para casa. Eles estavam apenas a 8 quilômetros de Belém, onde estava a casa, onde estava Jesus, onde estava o Messias. A 8 quilômetros de Jerusalém até Belém, poucas milhas. Mas eles recusaram-se a ir vê-lo. E os outros vieram de tão longe do Oriente, uma longa jornada, para ir ver então o nascido rei dos judeus. Não basta conhecer a verdade.
não é suficiente conhecer a verdade, devemos também agir com base na verdade que nós conhecemos, a verdade do Evangelho. O conhecimento dos escribas, dos doutores da lei, dos sacerdotes, era muito maior, mas estes magos agiram mesmo com pouco conhecimento, mas agiram com base no conhecimento que receberam. Eles embarcaram para uma jornada perigosa para adorar o rei bebê e levaram presentes valiosos para que pudessem também honrar este rei. Quando chegaram, adoraram e na sequência ofereceram suas dádivas. Por último, eu aprendo algo importante, eu quero transmitir para vocês em poucas palavras. A jornada dos magos reflete a caminhada dos pagãos, que os pagãos precisam percorrer para chegar até Jesus. Observe que a primeira coisa que aconteceu aqui foi a iniciativa de Deus. Deus tomou a iniciativa, encontrando os magos em seu próprio contexto e comunicando-se com eles de uma forma que eles pudessem perceber que Deus estava a falar. Os magos, guiados pela estrela, vieram do Oriente a Jerusalém em busca do recém-nascido rei dos judeus. E então, em Jerusalém, perguntaram aos judeus, nomeadamente aos escribas e aos sacerdotes, que conheciam as Escrituras, perguntaram o que deviam de fato fazer para encontrar então o local exato deste nascimento. E orientados pela palavra, eles chegaram a Belém e encontraram Jesus. Foi a Escritura que os levou a Jesus. A revelação geral, a revelação natural, levou-os até Jerusalém. Mas para chegar a Jesus, você precisa da revelação especial, que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E por mais que possuíam grandes conhecimentos, dependeram da revelação especial. E ao receber essa orientação, foram até Cristo. Quando chegaram lá, prostraram-se e adoraram o menino Jesus, oferecendo suas dádivas. Finalmente, eles foram por divina revelação, diz o texto, avisados num sonho, que não voltassem para Herodes para contar onde estava o menino, porque a intenção de Herodes era matar o menino Jesus. E então eles voltaram, como diz o texto no versículo 12, por outro caminho. E é mesmo assim. Toda vez que uma pessoa vai a Cristo, ela não volta pelo mesmo caminho. Ela volta por outro caminho. É sempre assim. Aqueles que têm um encontro com Jesus não andam mais pelos mesmos caminhos. Eles nascem de novo, recebem novas vidas, um novo rumo, um novo caminho. E eu deixo essa mensagem: siga Jesus. Ele é a estrela. Depois que eles encontraram Jesus, a estrela desapareceu. Porque ele, de fato, é a estrela. Obrigada, professor.